Abra seus olhos. Então é aqui que a nossa magia começa? Uhum. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Estamos aí no ano de 2022 e a gente tem notícias pra dar em relação a esse episódio, que agora em janeiro de 2022 a gente tá conhecendo muita gente que tá pegando Covid, principalmente essa nova variante. E aconteceu que eu peguei Covid e a Ana Luísa também pegou Covid. Mas a gente tá gravando esse episódio aqui porque a gente já tá se sentindo melhor, a gente tá já sem sintomas. 12 segundos depois... Mas a nossa vozinha talvez não esteja a mesma coisa de antes. E então, a gente pede desculpa aí pra vocês, mas esse vai ser o episódio com Covid. Mas a gente vai fazer... Episódio especial Covid. Episódio especial Covid, mas a gente não queria deixar de gravar pra ter um episódio novo toda semana pra vocês. Jesus. No, God, please, no! E bom, gente, no episódio de hoje, especial Covid, mas é especial também de filmes. Volta e meia, eu e a Ana Tereza decidimos pegar algum filme aí que a gente acha que vale a pena a gente trazer pra cá, pra abordar algum tema ou alguns temas da psicologia a partir do tema do filme, né? E hoje a gente escolheu fazer sobre o filme Encanto. É um filme da Disney de animação que ele lançou, acho que no finalzinho de 2021, né? E ele tá disponível na plataforma no Disney Plus. E, gente, a gente veio perpassar por vários temas falando desse filme. Posso falar que eu assisti, eu sou chorona, fiquei emocionada, fiquei super mexida. Não imaginava o quanto que daria pra gente falar sobre aqui, né? Então, só dando uma premissa básica, talvez a gente fale de spoilers aqui, né? Mas só dando uma premissa básica do filme. É um filme sobre uma família que tem poderes. Ué, a Mirabel não ganhou um dom. Mas a personagem principal do filme não tem poderes. Essa é a premissa básica, assim, do filme. E aí ela vai atrás de entender por que raios ela foi a única que nasceu sem essa possibilidade de desenvolver um poder, né? Eu chamo de especial dos não especiais, já que, você não tem dom nenhum, hã? Que graça. E bom, o filme começa daí. E aí vai acontecer alguma coisa nessa família, dentro de um contexto, tá prestes a acontecer uma tragédia, e a nossa personagem principal vai fazer o papel aí da heroína. Então, chegou o final da parte do episódio sem spoiler, porque a partir de agora a gente vai falar um pouco mais, vai analisar de fato o filme, comentar sobre ele. E é um filme que eu e a Ana Luísa a gente não queria deixar de trazer aqui, porque é um filme sobre família. E acima de tudo, é um filme sobre pressão familiar, porque além de ser um filme de animação, a gente sabe da reputação da Disney de fazer filmes de musical também. E tem muitas músicas que falam exatamente sobre esse tema de pressão familiar. E eu tenho tido a impressão de que a Disney sempre colocou temas, né, da vida nos filmes. Eu tô pensando aqui, Rei Leão, que é um filme muito antigo e fala de luto, né, de morte, enfim. Mas eu tenho tido a impressão de que com o passar do tempo, a Disney tem colocado cada vez mais, ou talvez de forma mais explícita, esses temas. Não sei se é a gente, não sei se é a nossa idade, se é porque a gente é psicóloga. Óbvio que eu imagino que as crianças assistindo esse filme não devem, talvez, ver com tanta clareza que a gente, mas eu fiquei muito chocada no quanto que eles escancaram, assim, no filme. Botam lá, pá, estampado, todos esses temas de pressão familiar. Você falou das músicas, e eu até separei alguns trechos das músicas que eu fiquei muito chocada, assim, de caramba, que forte, né? Um deles, a gente falando de pressão familiar, né, de perfeccionismo, que é um tema que fala muito no filme, é um trecho de uma música que fala assim: eu não sirvo se não tenho o que é preciso. Sem rachaduras, sem quebras, sem erros, sem pressão. Gente, eu achei isso muito forte pra uma música da Disney. Mas não tô falando isso no sentido de uma crítica, não. Assim, de uma crítica como se fosse negativo. Mas eu achei muito interessante, né? Porque pra mim é uma frase muito forte que mostra como que a personagem, né? Essa personagem, no caso, é a Luísa. A Luísa é a irmã da personagem principal. E o poder dela é que ela tem super força, né? Ela é muito, muito, muito forte. Então, a função dela na família tá muito linkada com a força dela. Ela é quem carrega as coisas. Ela é quem carrega as coisas pesadas, né? E a gente pode até pensar metaforicamente nisso tudo. Luísa, se sabe o que tá ameaçando a magia, a situação piorar, porque não me conta o que tem de errado. Não tem nada de errado! Uau,
Eu não queria ter estourado. Ela é quem canta essa música e ela, nesse momento, fala, né, do quanto que ela se sente muito pressionada, porque pra ela, o valor dela tá totalmente atrelado com o poder dela. O valor dela tá atrelado a ela ter essa super força e ter que aguentar o peso de absolutamente tudo ali que ela tem que carregar, na prática mesmo, né, que é o trabalho dela na prática, nessa família. E ela se questiona, o que sou eu sem esse poder, né? Sim, que acaba que, como é uma família com poderes, né, que a Ana Luísa falou, o senso de valor e de pertencimento à família tá muito ligado aos poderes. Então, tanto a Luísa quanto outra personagem do filme, que também é muito importante, que é a Isabela, que é a irmã da Mirabel, que é a personagem principal, ela também tem poderes, o dela é de... meio que assim, não sei, brota flores onde ela pisa. Ela cria flores. Elas só se sentem valorizadas ou pertencentes à família se elas exercem um papel. Então, assim, pra elas manterem essa ideia, né, de valor, a Luísa se sobrecarrega pra ela se sentir pertencente à família. E a Isabela, ela não expressa totalmente quem ela é. Porque durante o filme a gente vê que a Isabela foi tomando escolhas de vida, né, como se casar com alguém, ou o tipo de coisa, né, porque ela meio que conjura, né, flores, só que ela tem o poder de conjurar outras coisas relacionadas a plantas e natureza, que ela não faz, porque as flores estão muito mais relacionadas a alguém perfeito, uma mulher sensível, uma mulher delicada. Ela meio que se supria em cima disso, porque ela precisava ser essa garota perfeita, que era o que a família queria, até pra ela conseguir arranjar um marido. Eu conversei com os Guzmãs sobre o pedido de casamento do Mariano para a Isabela. Um rapaz tão bom com a nossa perfeita Isabela. Eu nunca quis me casar com ele. Eu tava fazendo isso pela família. Sim, e é muito interessante a gente tá falando do filme, né? Mas a gente pensar isso em relação a nós, nas nossas famílias, né? Porque a gente sabe, a gente já falou várias vezes de família aqui no podcast. Existe, gente, assim, existem expectativas, né? Todo mundo tem expectativas. Nós, dos nossos pais, dos nossos irmãos, nossos pais da gente. Mas tem famílias, e eu diria que famílias que se preocupam muito com a imagem, que é o caso dessa família, né, do filme Encanto. E a maior honra da nossa família tem sido usar nossas bênçãos para servir essa comunidade tão amada. Eu diria que a preocupação com a imagem e a expectativa em cada membro da família é uma correlação muito forte, assim. Isso tá muito atrelado uma coisa a outra, né? Porque se você tá o tempo todo se preocupando com a imagem que você tá passando pro mundo, e aí nesse caso muitas famílias que querem passar uma imagem de perfeitas, que não tem problemas, que todo mundo é bem-sucedido, que todo mundo é bonito, que todo mundo é maravilhoso, que todo mundo... É essa coisa muito grande, né, assim, de perfeição. Acho que é muito comum, que aí a partir disso criam-se expectativas de que as pessoas supram essa imagem, né, atendam essa imagem da perfeição, que é o que acontece com essa família, né. O quanto que isso não é pesado, né, gente, assim, o quanto que, às vezes, diretamente ou indiretamente, quando você pertence a uma família que tenta passar essa imagem muito forte de perfeição, é muito fácil, como as personagens do filme, a gente se moldando pra encaixar nessa imagem que a família, num geral, quer passar, né? Ou essa expectativa que tem da gente. Sendo que o que pode acontecer muitas vezes é a gente ir dosando, no sentido de, aumenta o volume aqui, disso aqui, porque eu sei que essa característica específica minha é muito bem vista aos olhos da minha família. Mas toda essa parte aqui, que talvez seja diferente ou que não seja tão bem vista, deixa eu abafar isso aqui, que é o que acontece com a Isabela, né? E é isso, né? A gente vai se moldando. Só que, bom, isso a gente já pode falar que não é muito saudável, né? Se moldar pra alguém não é saudável, independente de quem seja. E também acaba criando indiretamente, né, aquela crença ou aquela regra que ninguém pode ter defeitos, ninguém pode ser vulnerável, ninguém pode não dar conta. Porque uma família perfeita é uma família que faz tudo, não reclama e tira de letra. Uhum. Então, acaba que todos os outros membros que passam por mais dificuldade do que outro, eles ficam de escanteio. Que é o caso um pouco da Mirabel, que ela não tem poderes, então ela fica um pouco de escanteio. Mirabel, eu sei que quer ajudar, mas é que hoje preciso que seja perfeito. Então, a melhor maneira para alguns de nós contribuir é dar espaço para que o resto da família possa fazer o que faz de melhor. E também do Bruno, que é o tio dela no filme. E ele é uma pessoa, assim, que até tem uma música pra ele que falam assim, a gente não fala sobre o Bruno.
O Bruno fugiu de casa e meio que ele era a pessoa problemática da família que foi excluída, que é muito comum, né? As pessoas que normalmente ou se encaixam no padrão ou você fica de fora. Tem famílias que é meio 880 nesse aspecto. Sim, eu fico pensando, quem nunca, né, gente? Assim, eu posso falar pela minha vivência com a minha família, com certeza isso aconteceu. Não sei você, Ana Tereza, e vocês, ouvintes. Mas é muito comum, exatamente isso que a Ana Tereza falou. São os segredos, né? Eu lembro que eu fiquei toda arrepiada nessa música, Não Falamos Sobre o Bruno. Porque eu achei muito forte. Porque eu acho que isso, inclusive, é uma ótima metáfora para vários acontecimentos que tem em famílias, né? Todas as famílias têm, enfim, seus problemas, suas questões. E esse Não Falamos Sobre é muito forte. Fala sobre os segredos mesmo, né? Que é isso, em famílias muito preocupadas com a imagem, é muito comum alguns assuntos serem evitados. E geralmente esses assuntos evitados, eles dizem respeito a essas rachaduras, né? Até falando sobre o filme que a casa dessa família começa a aparecer umas rachaduras. E esses assuntos evitados na família geralmente são essas rachaduras da família, né? Aquilo que é considerado feio, estranho, anormal, problemático. Então, tudo que sai desse padrão da perfeição é muito comum nessas famílias ser colocado para debaixo do tapete. Não falamos sobre o Bruno, não falamos sobre isso, não falamos sobre aquilo. Só que é isso, né, gente? A família perfeita demais, geralmente, tem muitas imperfeições debaixo do tapete para conseguir manter essa imagem, né? Rachaduras na nossa casita. Se nossa família soubesse como nós somos frágeis. A impressão que eu tive no filme é que quanto mais eles iam negando esses problemas, maiores esses problemas ficavam e com mais poder de destruição. Assim, eu fiquei tentando notar quando que apareciam essas rachaduras na casa, né? E parecia que quanto mais a Mirabel tentava falar com as pessoas sobre o que estava acontecendo e quanto mais negavam, mais essas rachaduras iam aumentando e a coisa ia saindo do controle, né? Então, por isso que eu falei do poder de destruição. Porque é isso, né? Ficar botando... A gente fala isso o tempo todo aqui no podcast. Ficar colocando as coisas debaixo do tapete. Quando a gente faz isso, a gente não tá lidando com elas, né? E é muito comum que, eventualmente, isso exploda. E se não foi lidado aos poucos, conforme foi acontecendo, até pra deixar claro pras pessoas da família que problemas existem, que tem pessoas diferentes, é muito comum da coisa explodir e dos membros não saberem lidar, né? E a questão da Mirabel também, né? Que ela tenta várias vezes se encaixar na família. A gente falou que ela acabou ficando de escanteio. Acaba que, por ela ser diferente, várias vezes ao longo do filme, a mãe e o pai dela ficam falando: não, olha, você não é menos por causa disso, não tem que se provar pra ninguém. Só que a gente sabe que a verdade é que ela não se sente dessa forma. Coração, se lembre. Sim, se lembre. Você não tem nada a provar. Não tem nada a provar. Então acaba que uma estratégia que a Mirabel usou, que não é muito, digamos assim, funcional, né, muito boa, é que ela finge que não tem nada de errado. E aí ela acha que o problema tá resolvido. Então, assim que começa o filme, ela canta, né, uma música falando da família dela, que é a família Madrigal. E toda música pergunta: quais os seus poderes, quais os seus poderes, e ela nunca responde. Só não é não admitir a realidade? Até que chega a avó dela e fala: não, ela não tem poder nenhum. Então, uma forma dela de lidar é fingir que ela não é diferente. Só que isso também não é real, gente, porque ela é diferente. E aí é que tá tudo bem ela ser diferente. Sim, exatamente. E eu também fiquei pensando nesse início do filme, quando ela canta sobre a família, e logo depois que vai ter algum evento, e que ela quer ajudar da maior forma, assim, e eu acho que a mãe dela fala: não precisa, né, se esforçar tanto. E eu fiquei pensando muito na hipercompensação, né, Ana Tereza, de assim, ela provavelmente se sente tão inferior, talvez, ou tão diferente, ou pra ela, talvez ela não tenha tanto quanto contribuir pra família, que ela compensa exageradamente pro outro lado, né? De não, então eu vou fazer absolutamente tudo ao meu alcance pra eu mostrar aqui pra mim mesma e pra todo mundo que eu também tenho o que contribuir, né? Eu só tava cuidando da família. E eu posso não ser super forte que nem a Luísa, ou incrível sem forçar que nem a senhorita perfeita Isabela, que nunca acordou com o cabelo torto, mas... deixa pra lá. E até salvar a casa, né? Porque ela tem que salvar a casa na cabeça dela. Só que ela não é uma obrigação dela, sabe? Ela não tem que. Ela pode ajudar, pode salvar a casa, mas não é uma obrigação. Então parece que pra ela salvar a casa, então tá ok. Ela é aceita, ela é pertencente. Que também, assim, gente, a gente tá falando tudo isso, mas isso tudo são regras que a família cria indiretamente, inconscientemente. É. Assim, ninguém falou pra Maribel que ela é menos pertencente à família por ela não ter poder
seres. Mas a gente sente esse tipo de coisa, a gente sente pela maneira que as pessoas tratam a gente, por mais que seja muito por baixo dos panos. E isso vem muito, assim, eu acho que da cultura familiar que a avó dela trouxe pra família. Sim, você tá falando isso dessas regras, né, que não são tão explícitas. Eu até pensei, tem um conceito, isso não é nem a minha abordagem, nem a abordagem da Ana Teresa, mas a gente volta e meia traz ela aqui pra falar de família, que é a abordagem sistêmica, né, que foi uma abordagem criada pra estudar e poder atender famílias na clínica. E na abordagem sistêmica, eu lembro que quando eu estudei na faculdade, tinha um conceito que era as regras implícitas e as regras explícitas da família. E até eu lembro que uma pergunta da professora, né, pra gente começar a pensar um pouco sobre isso, era: quais são as regras explícitas das famílias de vocês? Então, assim, quais são as regras ditas, né, que são claras? Não falamos sobre o Bruno. Exatamente. No caso, não falamos, né? Isso é uma regra bem explícita. Eles não falam sobre o Bruno. Eu só queria pegar as últimas coisas do Tonito e então eu escutei o nome que não falamos. Outra regra que acabam falando pra Mirabel, né? Que falam pra ela: deixe sua família orgulhosa. E aí ela começa já falando desde criança: vou deixar minha família orgulhosa. Então, uma regra explícita também poderia ser que é preciso fazer a família orgulhosa. Mas tem outras que não são tão explícitas assim, que são as chamadas regras implícitas. E aí a gente pode ir falando sobre algumas do filme, mas eu pergunto pra vocês, né? O tempo todo a gente tá falando e eu convido vocês, ouvintes, a pensarem em relação a vocês e as famílias de vocês, né? Quais são as regras explícitas e quais são as regras implícitas? Aquelas que não são ditas de forma verbal e clara, mas que são ditas por olhares, por expressões, é isso, né? Por atitudes. Tudo isso vai ditando quem a gente é, digamos assim, na nossa família, né? E a gente falou um pouco da avó da Mirabel, que é a Alma, e muitas vezes a gente tende a demonizar os nossos avós, né? Ah, porque eles fazem assim, porque na época deles é assim, e por isso não é legal. E eu acho muito importante a gente trazer, assim, o porquê ela age da maneira que ela age. Porque no final do filme a gente vai vendo que o fato dela ser muito inflexível, o fato dela querer muito a perfeição da família, que foi causando essas rachaduras na casa e entre as relações entre as pessoas. Mas ela tem um contexto, né, do qual ela meio que precisa fazer isso, assim, pensando na terapia cognitivo-comportamental, né, de como as pessoas funcionam. Ela perdeu a casa dela e quando ela tava fugindo, né, da casa, que eles estavam sendo atacados, ela perdeu o marido. E aí ela recebeu um milagre, que foi essa segunda chance aí de reconstruir uma família num lugar novo. E isso gera, né, regras de vida, né, de como a gente entende que o mundo funciona, que o mundo é perigoso, que o mundo é instável. Então, um dia eu tenho um marido, outro dia eu não tenho, um dia eu vou construir uma família, outro dia eu não vou mais construir. E isso gera um desamparo muito grande. O desamparo é meio que assim, você sabe quando aquele bebê quer colo e a mãe vai dar colo? Só que o desamparo é quando nunca vai ter uma mãe ali pra dar colo. Você sempre vai se sentir desprotegido. Então, ela tem uma sensação que ela é muito desprotegida. A qualquer momento tudo vai se desfazer, a qualquer momento ela vai perder tudo que ela construiu. Então, meio que assim, pra ela lidar com essa sensação de que tudo é instável, ela tenta controlar tudo. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso. E acaba que isso tem um preço. E pra ela se sentir segura, pra ela não se sentir com medo o tempo inteiro, ela também tá tirando oportunidade de outras pessoas serem quem elas são, viverem as vidas delas. Então, manter tudo sob controle funciona e não funciona ao mesmo tempo. Vocês entendem que funcionou durante uns anos, a família ali estava sendo perfeita, ela estava se protegendo, até que parou de funcionar. E ela não sabia lidar de maneira diferente. Eu ganhei um milagre, uma segunda chance. E eu estava com tanto medo de perdê-lo que me esqueci para quem era o nosso milagre. Não, isso é muito interessante, porque a gente faz muito isso. Muitas vezes o que a gente chama de sintoma, né? Eu não tô falando só de sintoma físico, não, gente. Eu tô falando de, às vezes, um comportamento que a gente adquire, uma forma de lidar com uma determinada situação. Muitas vezes, isso até é uma visão que a minha abordagem, a Gestalt Terapia tem, é exatamente isso que a Ana Teresa descreveu, de que em algum momento aquilo serviu. Então, em algum momento, o controle, em algum momento, uma certa inflexibilidade, falando da alma, né, da personagem, em algum momento aquilo serviu. Em algum momento, talvez um sintoma que tenha aparecido na gente foi importante, teve uma função saudável, né, digamos assim. O problema é quando isso fica cristalizado. Eu já trouxe esse termo aqui no podcast antes. Cristalizado é como se fosse enrijecido, fica fixo ali, né, fica inflexível e não muda, imutável, digamos assim, sabe? E aí uma estratégia específica que você usou em algum momento da sua vida, que você desenvolveu, né, em algum momento da sua vida e funcionou, se aquilo fica
imutável e você passa só a agir daquela forma pra resolver tudo desde aquela situação, é aí que às vezes vem um problema, né? Porque as situações mudam, as pessoas mudam, os contextos mudam. Então, é muito comum, inclusive na terapia, muitas vezes, em Gestalt terapia, a gente fala muito da atualização, da gente atualizar quem a gente é diante da nossa vida, assim, diante de um contexto. Às vezes a gente vai chegar numa terapia falando de problemas e falando de como a gente lida com problemas, e às vezes a gente lida da mesma forma há anos porque a gente aprendeu daquela forma. Então, na terapia, muitas vezes a gente vai problematizando isso e vai entendendo pra que a gente desenvolveu essa forma de agir e talvez por que essa forma de agir não funciona mais tanto. Por que antes ela era funcional e agora ela não é mais tão funcional, né? E eu acho que acaba acontecendo isso ao longo do filme. A alma desenvolveu isso, ela precisou disso por um momento pra ela conseguir reconstruir a partir de um sofrimento muito grande, mas o tempo passou e agora não tá funcionando mais. Agora essa forma dela tá machucando as pessoas. Então eu acho muito bonito que o que acontece ao longo do filme no final é que me parece que ela atualiza essa forma dela de lidar com a situação diante dela, né, Ana Teresa? Sim, eu gosto muito de falar para os meus pacientes que a gente tem uma caixinha de ferramenta que a gente constrói ao longo da vida, mas algumas vezes a gente tem poucas ferramentas e nem tudo é prego pra gente martelar. Muitas vezes a gente tá com um problema que é um prego e a gente só tem uma chave de fenda e por mais que a gente queira usar, não vai funcionar. Então a gente precisa de mais repertório, que a gente chama, mais opções. Então a alma, ela só tinha o controle e o perfeccionismo pra lidar com a família dela, mas no final do filme ela botou mais uma ferramenta na caixinha dela pra poder lidar com a família. E eu acho que a casa deles, né, é um simbolismo, que a casa ela é destruída, meio o sistema familiar antigo é ruído, destrói, e em cima disso eles constroem um novo. Portanto, que todos os membros constroem uma casa nova no final do filme, que é a nova estrutura familiar que vai entrar em voga. Gente, tô toda arrepiada. Não, cara, porque achei muito maneiro isso que você falou, verdade. Essa imagem, né, de que antes a casa tinha sido construída realmente. Do que eu entendi do filme, a primeira casa, né, quando a gente conhece, foi com a magia, né, com o poder de todo mundo. E aí, essa casa precisa ser destruída. Então, essa visão, esses valores, essa forma enrijecida precisou ser destruída, literalmente ele destruída, pra alguma coisa nova e atualizada ser construída em cima, né? E com a ajuda de todos, sem poderes, e com cada um podendo contribuir com o que tem da sua forma real e autêntica, né? Sem precisar ficar fingindo. E, nossa, isso é muito significativo. Com certeza, que meio que me pareceu assim que meio que deu espaço agora pra todo mundo. Que eu acho que quando a família tem muito enrijecido, né? Um sistema que é ou você entra, ou você sai, ou assim, ou você entra ou você entra, ou você tem magia, ou, por exemplo, posso dar um exemplo da minha família. Minha família gosta muito de esporte. Ou você pratica esporte, ou você pratica esporte. E aí, se você não gosta, como é que você fica? Que é o meu caso, né, gente? Mas como é que você fica? Então, meio que quando você reconstrói, né, com base em quem as pessoas são, dando espaço pra todo mundo, é uma coisa que você não fica dentro de uma caixinha que você tem que se encaixar, né? Você começa a dar espaço pra todo mundo na família com as suas diferenças, com os seus defeitos. Acaba que esse tio Bruno aparece no filme e ele é reinserido na família também. Brunito. Parece que eu perdi alguma coisa importante. Acontece uma integração, né? De uma forma, acho que é essa a palavra, de uma forma autêntica mesmo, das pessoas poderem criar ali aquele ambiente agora com as pessoas podendo ser quem elas realmente são, né? Eu amei, inclusive, aquela cena final da foto, que até a foto fica tremida no final, né? Que eles ficam meio bagunçados e tal. Eu acho que isso é um ótimo retrato, inclusive, Sim, dessa transformação da família, né? Do que aconteceu. E outro conceito, assim, que eu acho que o filme não deu um desfecho, mas é algo que, assim, me deu gatilho, foi o conceito de falta de privacidade na família. Porque tem uma cena de um jantar que tá acontecendo uma coisa com a Maribel, ela descobriu a profecia do Bruno, e o pai dela viu que ela descobriu. Já é uma falta de privacidade ele chegar no quarto, ver. Aí ele fala, não conta pra ninguém, a gente vai jantar, depois a gente resolve isso. Só que aí outra pessoa, que a porta estava aberta do quarto, viu essa situação. E aí todo mundo ficou sabendo no jantar, e o jantar era pra ser perfeito, não era pra ter problema. Não diga nada. A abuela quer que essa noite seja perfeita até os Guzmán irem. Você não invadiu a torre do Bruno, a magia não tá acabando, a casa não vai cair, o Dona Luísa não tá desaparecendo. Ninguém vai saber, ninguém tem que saber. Fica entre a gente, ouviu? Isso foi me dando gatilho, assim, que parece que as pessoas não têm direito à privacidade. As pessoas não têm direito de, olha, eu não quero compartilhar isso daqui é meu e vocês não têm nada a ver com isso. Não que a gente vai 880, né, gente? Não é que a gente não vá compartilhar mais nada com a nossa família. Mas tem coisas que a gente quer que sejam privadas, tem
tem coisas que a gente queira que seja pública e tá tudo bem. Mas eu acho que essa família não sabe muito respeitar essa individualidade. Porque eu acho que algumas vezes é o estereotipo da família latina, todo mundo se importa, todo mundo se mete. E eu acho que a Disney trouxe um pouco isso. Sim, sim. E até trazendo mais uma vez a abordagem sistêmica, o conceito disso, né, é a família que é emaranhada, que fala muito sobre as fronteiras, né, os limites das famílias. Tem famílias que têm esses limites ou essas fronteiras muito rígidos, né? Então, assim, são só indivíduos que moram na mesma casa. As pessoas não compartilham, as pessoas não têm uma relação, não tem aquele entre os indivíduos. Isso é um extremo. O outro extremo, que é o que a gente vê no filme, é esse da família emaranhada, que essas fronteiras e esses limites não são claros e se alguém tenta colocar, não são respeitados, ainda são mal vistos. Isso acaba entrando, a gente estava falando lá atrás, em outra regra da família, né? Isso tudo que a gente vai falando de como a família funciona, tudo são regras, explícitas ou implícitas. E essa seria uma regra também, né? De que nessa família talvez não pode ter privacidade. Ou nessa família não pode ter individualidade. E aí, gente, é muito comum no dia a dia, na prática, a gente vê isso, por exemplo, em famílias que os filhos... Gente, obviamente, dependendo da idade, tá? Né? Vamos ser sensatos aqui. Mas, por exemplo, os filhos já adolescentes ou jovens adultos não podem ter chave na porta, sabe? Ou não podem fechar a porta. Coisas do tipo marcam muito essas famílias em que as pessoas não podem ter privacidade. Por quê? Não sei. Aí cada família vai ter aí sua justificativa, ou às vezes nem tem uma justificativa muito clara, né? Mas isso acontece. São famílias que ou só tem segredo ou não pode ter segredo nenhum, né? É a questão da dosagem. Ou são só indivíduos e não tem um entre ali as pessoas, ou as pessoas não podem ter as suas individualidades, né? A família, o compartilhar absolutamente tudo é mais importante do que a presença de um indivíduo ali. A terapia do esquema, né? Que também é uma terapia que a gente usa dentro da terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha também essa questão do emaranhamento, que normalmente é muito sutil, gente. E quem tá dentro é muito difícil de você notar. Porque você cresceu emaranhado com a sua família. A gente sabe, né? A gente já falou aqui em vários episódios que a nossa família meio que dita como é que o mundo funciona pra gente. Então a gente acha que o mundo funciona sem essas fronteiras. Até que a gente começa a se dar conta que outras famílias não funcionam da mesma maneira que a gente funciona. Sim. Então, esse emaranhamento, assim, isso que a Ana Luísa falou é muito importante, assim, de exemplo, né? De fechar a porta e tudo mais. E tem que ver também o que a pessoa pensa diante disso. Que eu fico lembrando, assim, de pacientes que eu já atendi. Que muitas vezes vem num discurso, assim, muito encoberto de família acima de tudo, é sua família. As pessoas vão te deixar, mas sua família não. Isso vai encobrindo um pouco esse emaranhamento. Que também, né? São as regras, são as crenças familiares. Que a pessoa acredita, que eles passam de valor pra você. E a gente traz muito também de desmistificar, né? De desromantizar a família aqui no podcast. Uhum. Outra fala muito comum de famílias emaranhadas é, por exemplo, nessa linha do que você falou, Ana Tereza. Assim, não confie nas pessoas. Seus amigos de verdade são sua família. Seus amigos de verdade são seus pais. Ou seus amigos de verdade são seus irmãos. Não. Eu já ouvi essas falas antes, né? Não necessariamente na minha família, mas de pessoas próximas, de que você só pode confiar na sua família. E aí é muito comum a gente ver, por exemplo, às vezes uma pessoa com uma dificuldade até de fazer amizade. A gente vai vendo, gente, como que essas falas, como a Ana Tereza falou, a gente aprende de início como o mundo funciona pela nossa família. Então, se você escuta a sua vida inteira, ou sua adolescência inteira, que as únicas pessoas que você pode confiar são a sua família, ou que é a família acima de tudo, né? É muito comum que você vá agindo diante disso. E outra coisa, de família emaranhada, né? Famílias emaranhadas em que as pessoas não podem ter as suas individualidades, que é todo mundo muito grudado. É muito comum a gente repetir esses padrões onde? Nas nossas outras relações. Então, ou talvez essa pessoa que ouviu que só pode confiar, né, na família e tal, ou essa pessoa talvez vai ter uma dificuldade maior de fazer amigos, mas talvez quando fizer, como aprendeu na sua relação na família a falta de limites, talvez vivencie também numa relação de amizade ou numa relação amorosa essa mesma falta de limites, né? É aí que a gente vai vendo muitas vezes esses padrões que a gente aprendeu na nossa família se repetindo. Então, a pessoa com uma família muito emaranhada, às vezes vai ter uma relação amorosa muito grudenta, sem limites também, de não saber também onde para, né? Onde sou eu e onde é o meu parceiro ou minha parceira, porque foi assim que essa pessoa aprendeu, né? Então, na terapia, inclusive, a gente vai
problematizando tudo isso que a gente aprendeu pra ver, pô, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que funcionou, mas não funciona mais, como que isso tudo que eu aprendi tá impactando na minha vida hoje, né? E tudo com muito cuidado, porque eu tenho medo algumas vezes quando a gente tá gravando podcast, das pessoas pensarem, então tá tudo errado, ou tá tudo certo. Não, a família, ela pode ser emaranhada e ela tem os pontos positivos, e ela também tem os pontos negativos. A gente tem que entender o que é que tá impactando na nossa vida negativamente. Porque o que tá impactando positivamente a gente vai deixar, a gente não vai mexer não em terapia. Então eu acho que a gente problematizar, mas a gente sempre problematiza com carinho e respeito, assim, pelo paciente, no sentido de ele entender que alguns comportamentos estão disfuncionais e precisam ser mudados, mas que a família ofereceu muita coisa que... Por isso que ele tá ali hoje, né, fazendo terapia. Com certeza, com certeza. Gente, a intenção da terapia não é chegar e, tipo assim, destruir tudo que vocês aprenderam, não. Claro que não. Eu acho que é olhar pra essas coisas. Olhar. E aí, a partir disso, ir vendo o que faz sentido e o que não faz, né? A gente já trouxe esse conceito de diferenciação da família. Quando a gente tá se diferenciando, não é a gente olhar e negar absolutamente tudo. Tudo foi ruim, tudo foi isso, tudo foi aquilo. Não. Diferenciar é você poder olhar e falar, nossa, isso é que eu aprendi e caramba, isso faz muito sentido pra mim. Quero isso pra minha vida. Mas é você poder ter também a abertura de olhar e falar, cara, olha, eu aprendi dessa forma, mas hoje isso não faz tanto sentido. Como é que eu posso construir a minha? Então é ter esse olhar cuidadoso, mas óbvio, não é chegar e demolir também absolutamente tudo não, gente. Não é assim que as coisas funcionam, até porque tem um motivo, né? A gente precisa de uma referência. A referência que a gente recebe dos nossos pais e da nossa família é muito importante. Só que o saudável é isso, é ao longo do nosso desenvolvimento a gente poder assimilar e filtrar, né? Eu acho que esse filme tem muita coisa pra falar, mas eu acho que pra esse episódio, assim, eu falei, assim, o que eu tinha notado, o que eu tinha percebido e coisas que eu acho que faz sentido dentro do contexto do nosso podcast. A gente fala muito sobre família, por isso que a gente achou que esse episódio aqui iria acrescentar mais, até trazer de forma mais lúdica, eu acho que alguns exemplos que a gente traz aqui, mesmo que com histórias de ouvintes, eu acho que é uma maneira mais leve, eu acho que já aprendeu o que a gente tá falando. É isso, gente, e assistam o filme, quem não assistiu, a gente super recomenda. A gente falou brincando, né, Ana Tereza, que pra quem tem questões familiares pode ser meio gatilho, mas é um filme lindo, é um filme que eu acho que tem muito, gente, pra gente refletir a partir dele. Então é uma super recomendação aí do Psicologia Sincera pra vocês. Se vocês gostaram desse episódio, classifiquem aqui o nosso podcast, o nosso episódio na sua plataforma de áudio. Compartilha nas suas redes sociais esse episódio para todo mundo saber que é um episódio que vale a pena aí apertar o play. E também vocês podem seguir a gente no Instagram do podcast para vocês receberem as nossas atualizações, poderem participar com a gente, interagir. O nosso arroba é o @podcast Psicologia Sincera. E se vocês quiserem interagir para além do podcast, vocês também podem me achar no @Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. E todas essas informações e esses links vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Abuela, agora eu consigo entender. Tinham perdido a casa de vocês. Perderam tudo que tinham. Você sofreu tanto, abuela, e sozinha, para que isso nunca voltasse a acontecer. Fomos salvos pelo seu esforço. Nós ganhamos o milagre por sua causa. Nós somos uma família por causa do seu esforço. E não há nada que tenha sido arruinado que não dê para consertar. Juntos. Pedi tanto para que Pedro me amparasse. Mirabel. Ele me enviou você.